Estou falando sobre uma palavra sobre pregação do Evangelho. Amém, amados? Devemos pregar o Evangelho, é algo importante, é algo para essa estação, quando você fica vendo assim os sinais e as coisas que acontecem, como o Lucas já ministrou. Deus está fazendo muitas coisas, é ou não é? E o mundo está cada vez mais virado de ponta cabeça. Já perceberam isso também, né? Então, ok, vamos. O que nós temos que fazer como igreja, pastor? Uma das coisas que é uma ordenança do Senhor é pregar o Evangelho e fazer discípulos, como eu ministrei. Hoje eu vou focar em pregando o Evangelho. Em que sentido? Em algumas coisas bem simples. A gente começa uma ação efetiva hoje também, que eu acredito ser importante para todos nós. Pode ser? Né? Sinto de Deus, do Espírito nisso. Então vamos lá. Primeiro texto diz assim, leia lá comigo. Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Timóteo 4:2 diz: pregai a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então olha para uma pessoa bem bonita e fala: tem que pregar o Evangelho, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala: mesmo que pareça que não é a hora, né? Ele está falando: prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nós nunca sabemos como é que é a vida dos outros, o que vai acontecer com as pessoas, então nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho é a resposta para tudo na sua vida. Tem um problema emocional, qual que é a resposta? O Evangelho, as boas novas, Jesus Cristo. Tem um problema financeiro, qual que é a resposta? O Evangelho, Jesus Cristo. Tem um problema físico, qual que é a resposta? O Evangelho, Jesus Cristo. Tem um problema na minha família, qual que é a resposta? O Evangelho, Jesus Cristo. Qualquer outra resposta que você quiser buscar, ela vai ter um tempo de duração, ela vai ter uma validade, ela pode ajudar por um tempinho, ela vai virar uma muleta para a sua vida. Vou exemplificar, posso ou não? Em vez dos meus problemas eu vou esquecer, sabe como? Assistindo alguma coisa, me distraindo. Você vai se distrair. Quando você voltar, o problema vai estar lá ou não? Às vezes até pior. Não, eu vou dopar o meu corpo, seja lá como for, ou me embriagar de algo ou de alguma coisa, a ponto que minha alma descanse. E vai durar um tempo. Depois, quando você voltar, o crash é muito pior. É ou não é verdade? Então dá um sorriso para alguém bem bonito. Seja profeta, vai quem está do seu lado mesmo. Fala: Jesus é a resposta para tudo, meu irmão. Para tudo, Jesus é a resposta. Aleluia, vai. Próximo. Eu quero falar de coisas práticas de novo. E aí eu quero falar de questões de pregação do Evangelho. Uma das melhores formas de pregarmos o Evangelho, uma das formas mais facilitadas de pregarmos o Evangelho, é a gente pregar o Evangelho através de relacionamentos. Então até a criança concordou, né? Ainda mais ela, que no relacionamento dela depende tudo da vida dela, né? Senão nem se troca sozinha, é assim mesmo. Então nós precisamos, relacionamento é extremamente importante. Por que você está falando isso, pastor? Vamos ver o texto lá. Eu já ministrei nos outros dias André e João chamando a Simão Pedro. Aqui a gente vai ver um outro personagem bíblico, mas tem diversos assim também. Mas um texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, diz assim: 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Quem conhece alguém que não conhece Jesus? Ótimo. Use os seus relacionamentos para ganhar essa pessoa para Jesus. Fala para a pessoa. Eu sempre penso assim, ó. Eu não sei se é porque eu sou assim meio pragmático, assim, as coisas são meio em caixinhas na minha cabeça. Faz isso, depois faz isso, depois faz daquilo, vai dar esse resultado. Então eu sempre penso no resultado final. Qual que é, pastor? Um dia eu vou me encontrar com Jesus. Eu lembro sempre de Jesus contando a história, porque ele não fala que é uma parábola, de Lázaro, que era o mendigo pobre com o rico. E ele fala que Lázaro está de um lado e o outro está lá no inferno, do outro lado. Aí eu fico imaginando, sério mesmo, eu de um lado, vendo as pessoas do outro lado, e a pessoa relacionou comigo, fez tantas coisas comigo, e eu nunca falei de Jesus para ela. Olha para quem está do seu lado e fala: usa os relacionamentos, irmão. Pastor, voltando algumas pregações atrás, se a pessoa não aceitar, isso é problema seu? Isso é problema seu? Não, o resultado da pregação nunca é algo que você tem que pegar para você. Meu Deus, deu certo, minha pregação, deu errado minha pregação. Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho a preocupação de falar de Jesus. Não gostei, achei você chato, você falou de Jesus para alguém, a pessoa te xingou, falou alguma besteira. Acontece também, né? Já recebi dessas também. Qual que é a minha tranquila preocupação? Um dia eu vou estar de um lado, na direita, diga-se de passagem,
né? Os bodes vão estar para a esquerda, e um vai olhar para o outro e vai falar: não tem mais como cruzar essa linha. Se você tem relacionamento com a pessoa, provavelmente você gosta dela, sim ou não? Não, pastor, eu sou atura, que ele nasceu na minha família. Ok, mas tem um vínculo aí de relacionamento. Leva ela para Jesus que ela melhora. Pastor, mas tem gente na igreja lá, meu Deus, que é mais chato que as pessoas que não são crentes. Imagine se não fosse, né? Ia ser um estorvo para a humanidade. Então, ok, use os relacionamentos para ganhar as pessoas. Traz as pessoas para a igreja, fala, investe, usa as pessoas que você conhece, fala um pouquinho, vê o approach que você tem. Amém, amados? E o que eu tenho que fazer, pastor? Simplesmente fazer o que Felipe fez. O que Felipe fez? Olha lá, encontrou Natanael e disse: achamos aquele. Jesus, o Nazareno e o filho de José. Só fala para os seus amigos: achei Jesus. Onde é que ele está? Agora ele mora aqui no meu coração. Ih, você ficou louco, né? Fala de Jesus, usa os relacionamentos. Amém, amados? Ok, glória a Deus. Quem conhece alguém que não conhece Jesus? Ok, então olha para quem está do seu lado e fala assim: no máximo até essa semana que ele não conhece. Ok, vai, próximo. Amado, deixa eu falar uma coisa. Posso falar isso sim ou não? Eu tento assim representar Jesus ao máximo que eu posso. Então eu só uso camiseta de crente na maioria das vezes. Dificilmente você vai me ver em algum lugar com uma marca. Geralmente uma marca que você vai me ver é Jesus, Deus é bom, ou escrito em inglês, geralmente. Não é porque eu não gosto de marca, ou não tenho uma camiseta que tenha marca, mas eu tento ser, que às vezes não dá para falar com alguém, mas pelo menos você dá uma dica. Amém, amados? Muita gente descobre que time que você torce quando a gente vê com a camisa, não é assim ou não? Sim ou não? Sim. Então olha para quem está do seu lado e fala de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Vai, próximo. Segundo, como é que eu posso falar de Jesus, pastor? Aqui tem um modo mais simples, eu vou aprofundando em algumas coisas. Usando seus relacionamentos. Quero que você use essa palavra assim eu pautei essa palavra um pouco num livro de um grande evangelista que chama Reinhard Bonk, Evangelismo com Fogo, e ele fala de algumas formas de falar com Jesus, né? De falar de Jesus. Estou exemplificando, é claro, sintetizando as coisas aqui. A segunda é com testemunho. Deixa eu contar a história que está em João capítulo 4. Jesus se encontra com uma mulher, ele conversa com ela uns 15 minutos, mais ou menos, não deve ter dado muito mais que isso. E depois disso, ela vai para a cidade dela, que é um vilarejozinho, não tem muita gente, vamos pensar umas 200, 300 pessoas talvez, não muito mais que isso. Isso é muito comum lá naquela região lá, né, pastora? A gente pensa em cidades assim, a gente pensa igual a nossa, que é uma cidade grande. Ninguém falou amém? A gente pensa numa cidade que é tipo a nossa, que é uma cidade grande. Amados, a cidade tem grande até no nome. A cidade é muito bíblica. É uma fazenda, lugar de plantar. Deus tinha um jardim, a gente tem uma fazenda. Tem rio, né? Tudo bem, no Éden tinha 4, mas aqui já é o rio, mas o nosso é grande. É um rio que corre do trono de Deus, que alegra a cidade de Deus, que flui do seu santuário. É muito profético o nome da nossa cidade. E tem gente bonita ainda, e de Deus. Agora sim, né? Tem orgulho da fazenda. Meu filho está aprendendo um pouco a dinâmica, porque ele viaja comigo, daí esses dias a gente saiu para algum lugar e me perguntaram: de onde você é? Deu de Fazenda Rio Grande. Acho que começou a notar que não é todo mundo que conhece a fazenda, né? Daí a pessoa: mas onde é? Quem que é? Daí eu comecei a explicar. Daí a gente estava chegando aqui na fazenda, ele perguntou assim para mim: ô pai, a fazenda não é uma cidade muito conhecida? Acho que é porque ele já me viu explicar para um monte de gente de fora onde é a Fazenda Rio Grande. Eu falei: ainda não, mas ela vai ser conhecida pela igreja. Amém, amados? E a igreja somos nós. Amém? Nós todos, corpo de Cristo na cidade, em nome de Jesus. Ok, e essa mulher ela tem um encontro rápido com Jesus, e ela volta, e vamos ler a descrição do Evangelho de João lá. Quanto a mulher deixou. Tá, ó, pausa. Peço perdão para esse lado aqui que está sendo data show, mas vocês conseguem falar aí que vocês estão enxergando. 1, 2, 3, e quanto a mulher. Um dos maiores medos que nós temos de falar de Jesus, sabe o que é?
é falar e de repente não saber explicar a sequência das coisas. É ou não é verdade? Porque quando você tem uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural, quem sabe você está aqui pela primeira vez, hoje você vai ter uma experiência sobrenatural, eu creio, em nome de Jesus. Se você já não teve, chegou no louvor, sentiu uma paz, sentiu uma sensação gostosa, não é verdade? E quando você começa a interagir com o mundo espiritual, você não sabe muito explicar as coisas, é ou não é verdade? Mas por que isso? Não sei. Vamos lá na igreja comigo, por que você quer que eu vá na igreja com você? Cara, você vai sentir bem, sei lá, é um troço bom, eu vi. Né? Por que você está dizendo isso, pastor? Nós não precisamos ter essa preocupação. Muitas vezes o nosso testemunho pode ser o mais simples possível. O que essa mulher, ela sabia muita coisa. Embora Jesus tenha falado uma conversa profunda com ela, falou as verdades, falou que era o Cristo, ela mesmo assim não fala exatamente se era, porque ela põe, será ele porventura o Cristo? Mas ela fez duas coisas que são importantes para nós. Posso ou não? Ela estava num poço. O que ela foi fazer num poço? Você fala, pegar água. Ela estava num poço. O que ela foi fazer no poço? Pegar água. Na conversa dela com Jesus, é assim, ó, você me pede água, né? Você fala que você vai me dar água, você não tem como me dar água, você não tem um cântaro, você não tem onde colocar. Aí ele fala, se entendesse, começa a conversa falando de coisas espirituais. Mas por que você está falando isso, pastor? Leia lá o começo do texto, diz assim, ó, quanto à mulher, ela imediatamente largou aquilo que ela estava fazendo, aquilo que ela foi buscar, as coisas que ela tinha que ela ir, para ir falar para as pessoas daquilo que Jesus tem. Que essa seja algo forte para nós em nome de Jesus. Amém, amados? Se no teu trabalho perguntarem onde você foi no final de semana, amanhã você larga o seu cântaro e fala, fui lá para a igreja, foi muito legal, Deus falou comigo. Às vezes você não sabe evangelizar, só conta, me senti bem, acho que você podia ir lá um dia. Amém, amados? Não tem problema, fala, vai lá e veja. Isso eu falo sempre, põe na conta nossa aqui, não tem problema. Quem estiver pregando aqui, Deus vai usar para falar de Jesus para essa pessoa. Mas chama, vai, convida, não sei fazer muita coisa, convida as pessoas, só fala que vai. A primeira vez, ok, depois eu dou sequência nisso. Glórias a Deus. Olha para quem está do seu lado, fala, se você souber da Bíblia, é ótimo. Mas se você não souber, você sabe o que Deus fez aí em você. Quem já foi em um restaurante bom? Você não falou para os outros? Sim ou não? Nossa, vai lá que você vai gostar. É a mesma coisa. Quer ter uma experiência com Deus diferente? Você vai gostar. Vai, veja. Use o seu testemunho simples. Do que, pastor? Do que Deus fez na tua vida imediatamente. Daquilo que Jesus te falou ontem, hoje, durante o culto, de manhã. Traz, chama. Amém, amados? Larga o que você está fazendo, deixa o seu cântaro aí e foca nos outros. É o que essa mulher fez. Usa o seu testemunho das coisas simples que Jesus fez na sua vida. O que Jesus já mudou na sua vida? Olha, já mudou um hábito. Antes eu não fazia nada no domingo, assistia um monte de série. Agora eu saí da tela 4 horas, né? Em meia hora eu tomei banho. Ninguém tomou banho? Né? Tomei um banho, eu preparei, fui para o culto, fiquei 1h30 no culto, voltei. Saí umas 4 horas da frente da tela, já foi bom, já ajudou. Fala teus testemunhos simples, as coisas que Jesus faz. Glórias a Deus. Próximo, vamos lá. Ótimo, essa eu quero ficar um pouquinho mais. Primeira carta aos Coríntios 9, 22. Vamos ver o que Paulo fala para o povo de Corinto. Olha ele explicando. Fiz-me fraco para com o fim de Aí ele faz diversas descrições, tá? Ele começa falando assim, ó, fiz-me como quem cumpre a lei, para aqueles que cumprem a lei, fiz-me disso para isso, fiz-me disso, daí ele fala assim, ó, fiz-me, vamos lá depois da vírgula lá, fiz-me tudo para com, fiz-me tudo para com o fim. Eu gosto do jeito de Paulo, do que Deus desperta da verdadeira mensagem dentro dele. Os apóstolos que viram a Jesus fizeram uma boa obra e fizeram muita coisa e ganharam muita gente, muito assim na onda daquilo que Jesus tinha feito. Amém, amados? Contudo, quando você vê Paulo, ele praticamente fala assim, ó, vocês cuidam do Jerusalém e eu vou tomar o mundo inteiro. Ele é preocupado em pregar o evangelho. E aí ele fala assim, eu me fiz de tudo para com todos, para que eu pudesse salvar alguns. Por que você está falando isso, pastor?
Quem dera tudo em nós fosse dessa forma. O que, pastor? Eu me fazer do que for necessário, com os fracos, fracos, com os fortes, fortes, com aqueles que isso, com o palmeirense, com o corintiano, com o vascaíno, para ganhar alguns. O que ele está falando? Ele está exemplificando aquilo que Jesus fez. A Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, assumindo forma de servo, e se fez como homem para que nós pudéssemos ser salvos. Ele fez tudo que ele tinha que fazer por mim e por você, para que nós pudéssemos chegar na salvação. Por que está dizendo isso? Amados, na nossa vida com Jesus, a gente passa por umas fases de imaturidade. Jesus começa a mover na sua vida, Ele te abençoa, Ele te deixa mais bonito. Olha para quem está do seu lado e fala, é difícil, mas Ele te deixa mais bonito. A alegria do Senhor formoseia o rosto, diz, né? Coração alegre formoseia o rosto. Então, mas às vezes a gente fica só um pouquinho meio assim, amado, sabe? Às vezes você vai falar com o outro assim, ao invés de você se abaixar, você fica se achando. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Meu Deus, tem gente que se converte, mal começou a caminhada com Deus, já está o quarto arcanjo, né? Meu Deus do céu, essa coisa de seus pecadores miseráveis, vai tudo para o inferno. Não que ok, não tem um viés mais profético, mas por que você está falando isso, pastor? Entre no contexto. Paulo sempre usava aquilo daquele contexto, as coisas do contexto, para que você pudesse ganhar as pessoas. Nossa igreja, irmão, chama bola de neve, irmão. Eu não tenho nada contra nenhum nome que fica parecendo mais crente assim, tipo, né? Assembleia dos Justos, que mais, né? Comunidade dos Santos, ok, não tem nada não tem problema disso, mas uma das coisas da nossa igreja é a característica de se inserir na cultura para ganhar vidas. Embora tudo que falem de sal, eu recebo a pregação e acho pertinente, mas eu vi essa realidade lá quando eu fui para Israel, né, pastora? Sal na Bíblia significa, a primária função de sal não era salgar. A primária função de sal era estar inserido na terra, porque a terra é árida, para dar nutrientes, para que as plantas pudessem crescer, porque ele faz uma analogia que o reino dos céus é como semente e é como planta. Amém, amados? Por que está dizendo isso? Nós temos que entrar no contexto para ganhar as vidas. Então não adianta se converte, irmão, você acha um ou outro ali na rua e você usar linguajar crentez para falar com as pessoas, né? Chega para o cara, e aí, varão? Cara, que é isso, cara? Falar para quem não entende, né? Os irmãos que têm mania de chamar os outros de vaso. Aqui na igreja tem um monte, né? O Afonso chama os outros de vaso, né? Ô vaso. Aí estranho para quem outro cara, sou vaso, está me achando que é. Então, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, para com isso, meu irmão. Fala, seja gente, irmão. Entra no contexto das coisas, aproveita as oportunidades que Deus dá, das habilidades que você tem, das coisas que você faz, né? Olha para quem está do seu lado e fala, desse rosto bonito que você tem. Fala, você não é só uma pessoa bonita aqui em Fazenda Rio Grande. Fala, usa isso para Jesus. Estava contando aqui de manhã, vou contar alguns testemunhos. Gosto de evangelizar. E eu sei que Deus me usa nesses cenários, né? Às vezes Deus me desloca para um ambiente onde é o meu comum, onde eu consigo fluir, onde eu tenho, para que eu possa falar dele. Amém, amados? Eu sou do ambiente esportivo, por exemplo. De ciclo em ciclo da minha vida, o Senhor me conecta com pessoas do esporte. Por quê, pastor? Porque eu sei falar a linguagem deles, eu entendo as coisas deles. Amém, amados? Entendo o contexto dele, a vida que eles levam. Isso é muito comum, né, pastor? Eu tenho amigos de esporte no Brasil inteiro, né? Futebol eu trabalhei pouco tempo, só em 2017, 2018, mas hoje em dia eu tenho muita gente desse contexto inserido na minha vida. Por quê? Porque quando eu sento para conversar, eu entendo a vida da pessoa. A pessoa treina o dia inteiro, a pessoa, amém, mas não consegue às vezes frequentar a igreja igual todo membro normal, porque a maioria dos dias está onde? Está numa concentração para um jogo, se ele é um atleta profissional no final de semana. Então, da maioria das igrejas nem consegue frequentar direito. Ou se for servir num ministério que é o desejo de muitos, ele está numa escala, mas ele não consegue fazer escala todas as vezes. Ele consegue às vezes pegar 2 cultos no mês. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então por que você está falando isso, pastor? Você tem que entender o contexto, você não pode aplicar. Isso vou testemunhar, posso ou não? Isso eu já fiz uma vez teve um amado que foi membro da nossa igreja aqui, vocês nem sabem.
Ele ficou acho que uns 6 meses aqui, ele veio acho que umas 4 vezes para cá no culto. Que era diretor de um clube de futebol. Foi membro da nossa igreja aqui. Membro mesmo. Era diácono até, só não deu tempo nem de eu instituir ele diácono aqui, porque ele mudou para outro lugar. Porque ele veio diácono lá da sede. Mas quando eu estava com o apóstolo, eu falei: apóstolo, posso pedir para ele estar morando em Curitiba, mas posso pedir para ele vir para a minha igreja? Porque eu conheço ele lá de São Paulo, a gente trabalhou junto, agora ele está lá no exterior até, mas foi membro da nossa igreja. Por quê? Porque eu sei que ele é diácono, e se ele cair em outro lugar, irmãos, os próprios diáconos vão falar assim para ele: você não vem na escala, irmão, você não está vindo no culto, irmão, você está desviado, irmão. Fala: deixa que eu cuido dele, e daí fica tudo tranquilo. Porque ele ficou 6 meses aqui e veio em 4 cultos. Por quê, pastor? Porque ele é diretor de clube, todo final de semana estava onde? Na concentração e viajando. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Entenda o contexto, a cultura, como as pessoas estão compartilhando sobre o esporte que eu quero falar. Vou dar um testemunho aqui. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de encontrar alguns amigos meus que eu trabalhei do esporte durante muitos anos. Muitos anos. Foi muito legal, porque a gente estava junto, a gente conversou, eles me chamaram para jantar, depois de um jogo que eu fui lá ver eles, um jogo ou um treino deles e tal. Eles falaram: nós vamos jantar todo mundo junto. Eu fui jantar, o pessoal que eu conhecia naquela época, mais de 15 anos da minha vida que a gente convive juntos. E conversamos, fomos para a churrascaria, o único crente era eu. Chegou numa churrascaria, o único crente sou eu. Não lembro se foi no Rio de Janeiro, se foi em Minas Gerais, se foi em São Paulo, foi em alguma outra cidade. Nos encontramos lá. O que vocês acham que eles pediram para tomar? O que vocês acham que eles pediram para tomar? Exatamente. Aí a questão está: raça de víboras, me chamaram aqui e agora apresenta isso? Repreendo tudo, vão tudo morrer para o inferno. Não estou no culto, não estou na igreja. Eu não estou dizendo que você tem que ser diferente. O que eu estou dizendo é que você tem que saber aproveitar as oportunidades. Me fiz de para com todos, para que alguns fossem salvos. Ficamos ali, conversamos, até que chegou num momento, e conversamos de todas as coisas de esporte, dos anos juntos, tem muitos anos de amizade com eles, até que chegou um momento que eles chegou num assunto meio peculiar. Meu Deus, mas o mundo está assim, e essas coisas acontecendo, e isso está assim. O que você acha, Fabinho? Era essa a minha oportunidade. Então, me perguntaram agora é a minha vez de falar de uma coisa que não é do esporte, não é no contexto, que a gente já tinha conversado de tudo aquilo. Vamos falar de coisas da vida. Eu falei: olha, a maioria das vezes que eu aconselhei pessoas, que eu lido com pessoas só, esse é o meu trabalho agora, isso é isso, isso é isso, e talvez se preocupe, porque os seus filhos vão passar por isso, vão enfrentar uma coisa, e todo mundo assim: estou conseguindo fazer entender ou não? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: usa o contexto, irmão. Amém? Eu não bebi cerveja, eu não fiquei naquele, mas eu também soube entrar naquele ambiente. Tomei meu suco, e eles já me conhecem, eles nem me ofereceram cerveja, me oferecem, porque eles me conhecem há muitos anos, sabe que eu nunca bebi. Então, mas não tem problema. O que eu estou falando é que muitas vezes a gente se afasta de algumas coisas e deixa de ganhar as pessoas. E eu não estou dizendo se você tem vícios, problemas, eu já preguei isso. Tem ambiente que a gente não vai, a gente só vai guiado pelo Espírito Santo. Mas nem por isso eu deixo de ser gente. Nem por isso que tem gente, eu sei que tem gente que se converte e precisa mudar o jeito de vestir, né? Mas para nosso padrão, mudar o jeito de vestir é vestir roupa só, né? Só não ande pelado aí. Já está de bom tamanho em muitas coisas. Consegui me fazer entender ou não? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: usa o seu jeito aí, irmão. Né? Nossa igreja tem de tudo, irmão. Tem célula de esporte, tem célula de não sei o que, tem motor, que mais? Mulheres, basquete, universitária, quem mais? Bola running, bicicleta, geek, tem tudo que tem. Tudo tem célula de tudo. Não precisa deixar, amém, amor? É claro que tem coisa. Julgar em todas as coisas e retém o que é? Bom, mas eu uso o contexto para evangelizar. Amém, amados? Uso o contexto para evangelizar. O público da nossa igreja em particular não é um público que eu preciso pregar de terno. Amém, amados? Não preciso. Daqui uns dias eu vou servir em uma igreja que eu conheço. Como é que eu vou? Como é que eu vou? De terno. Porque aquele é o contexto para que eles recebam a palavra. Eu me faço como for para com os demais.
Tem certas coisas que eu não fujo das minhas características também. E eu pergunto quando eu vou servir, mas eu também sei me adequar àquele local. Posso ouvir um amém, amados? Posso ouvir um amém? Esses tempos aí eu estava andando muito maltrapilho. Vou compartilhar esse testemunho. Não maltrapilho, quem estava em obras na igreja, nós estamos em obra ainda direto. E às vezes eu estou trabalhando aqui, daí eu tenho que sair fazer alguma coisa, né? E eu vou daquele jeito, assim, parecendo um... né? Teve uma das vezes que eu cheguei lá na outra igreja, vindo dessa aqui, ou da minha casa, não lembro, que os dois atalaia vieram me abordar na porta da outra igreja. Ah, não, pastor. Que eu vim entrando tão confiante assim, né? Com tudo que o pessoal até... O Espírito Santo me falou, filho, não está me representando bem. Não custa para você tomar um banho e sair um pouquinho, mas... Verdade, eu estava indo buscar meus filhos todos sujos, todas as coisas. E o Espírito me falou, não, eu entendo, Deus conhece o meu coração, Ele entende, mas assim, querido, estou indo buscar meus filhos lá, tem um monte de gente acaba sabendo que eu sou pastor e outras coisas, aí eu vou estar representando Jesus tudo sujo, né, Ana? A Ana já deve ter me visto de todo jeito lá, eu já fui sujo, limpo, já fui com a cabeça do Olaf, uma vez, né? Se eu estava contando minhas aventuras, tem coisa que a gente... Tudo para com todos, né? Uma vez eu fui porque o Jojo, o que era o acerto, amor? Fizemos alguma negociação com o Jojo, não sei se era dele ir para a escola, de alguma coisa da escola, se ele parar de fazer xixi e tal. E aí nós temos um Olaf, eu fui de Olaf vestido no aniversário, que é daqui da fantasia do teatro, né? Eu fui lá na festa da minha sobrinha, daí o meu filho, você me busca lá na escola de Olaf amanhã? Aí nós fizemos algum acordo que ele se comportou, daí eu falei, vou, daí eu fui lá buscar de Olaf lá na escola, né? Então até disso eu já me fiz, né? E dei tchau para as crianças. Amém, amados? Consegui me fazer entender de verdade? Entra no contexto das pessoas para que você ganhe as pessoas. Jesus fazia isso. Ele estava ali com os pecadores, ele estava com os pecadores, com os boêmios, com aquelas pessoas. Contudo, ele estava na sinagoga todos os sábados, como ele dizia. Só que aqui eu quero frisar algo importante. Posso ou não? Só que comunhão eu tenho com os meus. Comunhão eu não tenho com esse povo. Eu estou lá para ganhá-los. Amém, amados? Jesus não chamou os pervertidos, as prostitutas, as coisas para ceiar. Para ceiar, ele ceiou com os discípulos. Aqui com quem a gente vai ter parte é outra coisa. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? A luz prevalece sobre as trevas. Está tudo escuro, acenda uma luz, a luz tem que brilhar. Que isso seja uma realidade para a sua vida, em nome de Jesus. E que Deus te use nas suas características, naquilo que você gosta. Ok? Ele vai usar, tenho certeza. Entra no contexto cultural. Está gravando, eu tenho que medir meus testemunhos. Queria falar uma outra coisa, mas vou deixar. Alguns países que a gente foi não pode pregar o evangelho abertamente, que você é preso ou agredido. Amém, amados? Então, por exemplo, lá na viagem para Israel, não consegui ganhar muitas vidas para Jesus, porque primeiro que eu não tive muita interação com as pessoas, né? Mas as que eu tive, né, pastora? Usa o contexto, amém, amados? Que é o que eu contei, traz para perto, fala, conversa das coisas, fala, usa o que é pertinente para aquela pessoa, né? Amém. Senão, aqui está gravando, senão, mas não vai perder nada do conteúdo. Todo mundo entendeu ou não? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, usa suas características, irmão. Olha para outra pessoa e fala, pensa no próximo, irmão. Ok? Põe a camiseta do time da pessoa só para ganhar ela, depois você tira, não tem problema. É o que Paulo está fazendo. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo que ele fazia era em prol de que as pessoas fossem salvas. Vai, próximo. Passa lá, por favor. Ótimo. Quando Jesus percorria a região da Galileia, uma das coisas que ele fazia, isso é uma coisa extremamente importante. Vai, leia o texto comigo. Percorria Jesus. 1, 2, 3. E percorria Jesus. Paulo fala depois que nós devemos saber responder ou defender a nossa fé. Por que das coisas? Ótimo. Nem sempre no começo da vida cristã nós podemos ou conseguimos fazer isso. Mas aqui tem um fator importante que eu quero frisar com vocês. Se você pode, aprenda.
invista, melhore em saber. Agora, tem certas coisas que você não precisa ser muito um gênio. Como assim, pastor? Tem certas coisas que é você ensinar o básico. Deixa eu exemplificar, posso ou não? Estou lá no meu trabalho, estou em algum lugar. Rapaz, aconteceu isso aqui comigo. Meu Deus, sério? Pois é, separei. Separou, rapaz? Pois é, rapaz. Separei, mas também não dá nada. Meu irmão também separou, minha irmã também separou, meu pai e minha mãe eram separados, meu avô separou. Engraçado, acontece bastante isso na sua família? Pois é, rapaz. Agora que eu notei. Então, no padrão bíblico a gente fala que quando um mal está acontecendo em constância dentro da nossa família, dentro do ambiente, isso pode ser o que a gente chama de uma maldição, que anda de geração em geração. Poxa, nunca pensei nisso aí. Pois é. Vocês estão aqui comigo, amados? Fala das coisas de uma forma simples, com gentileza, sabendo conversar com a pessoa. Amém, amados? Ensina um pouquinho. Depois que ensinou, prega. Então, mas deixa eu te contar uma coisa. Jesus veio para que tudo isso fosse sanado. Eu conheço uma pessoa lá na igreja que, olha só, teve o casamento restaurado. Tem outra pessoa lá que me contaram, ou eu vivi um negócio difícil assim, outra eu fiz. É mesmo, eu sei como sofre uma situação dessa. Todo mundo sofre quando acaba um relacionamento, quando algo acontece. É verdade. Posso orar com você? Pode. Ensinar, pregar, operar. Curar as pessoas, na alma, no seu espírito. Ore pelas pessoas. Alguém te falou, estou com dor de cabeça. A primeira coisa que tem que falar é: posso orar por você? Tem uns que já oferecem uma aspirina. Mas pergunta, posso orar? Deus vai te usar. Amém, amados? Há muitas coisas a gente vai ver só se a gente tiver fé e operar. Então, a pessoa falou de uma doença, falou de enfermidade, primeiro padrão que você fala: vamos orar com você. Ok, não sei muito como orar, pastor, então fala: vou colocar teu nome lá na intercessão da igreja. Vou ligar para alguém e vou pedir para orar. Mas ora, para um pouquinho, fala: Jesus, cura essa pessoa, age na vida dessa pessoa, move, faz algo, se mexe. Amém, amados? Ensina, prega, opera. Uma das formas de evangelizar são sinais sobrenaturais. Se orar por alguém, se preocupar com a primeira necessidade. Eu gosto muito do Todd, que teve na nossa igreja. Ele é muito evangelista, mas ele sempre fala de Jesus depois. A primeira coisa que ele sempre pergunta é: o que eu posso te ajudar? Jesus não era diferente, que Jesus muitas vezes falava: o que eu posso fazer para você? O que você quer? Não era isso, amados? E depois compartilhava, né? Tem vezes que dá, tem vezes que não dá. Não existe uma regra necessária para isso. Mas só o fato de você conversar com a pessoa e se importar com o problema dela, no mundo que nós vivemos hoje, já é muita coisa. É ou não é verdade? Que a maioria que só precisa que alguém ore, que alguém esteja com ele, que alguém fale com ele, que alguém compartilhe com ele. E mais legal ainda, se Deus te usar para a pessoa ser curada. Quem já viu uma cura sobrenatural? Ótimo. Ou já viveu? Então ore. Se você nunca orou por alguém, quero te desafiar: ore por alguém. A pessoa está doente, está enferma, a primeira coisa que você faz, você ora. Vê se Deus não vai te usar com isso, se algo não vai acontecer. Tem um dom também, obviamente, de curar, dom de operar milagres, mas isso está para todos. Por quê, pastor? Se curar, quem curou? Se curar a pessoa, quem curou? Deus. Se não curar, quem não curou? Mas você exercitou sua fé. Se a fé da pessoa estiver em acordo, a fé cura mesmo. O Senhor fala. Amém? E vai, quase acabando. Mateus 9:2 conta uma história que eu quero compartilhar ela, indo já para o final da mensagem, antepenúltimo slide. Seja persistente e perseverante. Seja persistente e perseverante. Amém, amados? Por quê, pastor? Porque vai valer a pena. É a vida da pessoa. Enquanto as pessoas estão lutando ou brigando por coisas momentâneas, quando você está sendo perseverante para a salvação, você está lutando por algo permanente e que pode interferir por gerações. Se eu ajudar uma pessoa a lutar para uma pessoa, nem eu do advogado, lutou por uma causa, a pessoa tinha um problema, né, coisas trabalhistas e coisas, às vezes ganha um bom dinheiro, ganha ou não ganha? Né? E na maioria das vezes, depois de um tempo, esse dinheiro vai embora. Sim ou não?
vai gastar, vai pagar uma conta, vai andar. Quando eu estou lutando por ou a tia Karen, que às vezes ali, né, no imediato salvar alguém, dar um remédio, alguma coisa que acontece e preserva aquela vida, mas ela vai ficar doente de novo. Sim ou não? E um dia inevitavelmente vai morrer. Agora, quando eu estou lutando por salvação, sendo perseverante, eu estou lutando por algo eterno, que não tem preço a continuidade daquilo, que pode transformar a vida não só da pessoa, porque a tia Karen curar uma pessoa, ajudar na cura de uma pessoa com um remédio, um atendimento, ajuda nela naquele momento, mas às vezes não interfere diretamente na vida de outros. Salvação interfere e muito. Amém, amados? Aqui a história conta de 4 homens que pegaram um amigo que era paralítico e foram levar ele para Jesus. Foram levar esse homem para Jesus. Vamos ler aqui, ó, Mateus 9:2. E eis que e trouxeram um paralítico, deitado. Vendo-lhes Jesus disse ao paralítico. Eu já ministrei uma palavra só sobre isso e eu quero trazer só um pedaço dela aqui para nós. Tem gente que não vai na igreja sozinho. Tem gente que você vai ter que carregar. É sério. Seja persistente e perseverante. Eu falei aqui, ó, da pastora, eu falei do exemplo da Pati. Quantas vezes será que eu chamei a Pati para vir para a igreja? Muitas. Eu não sei quantas. A Patrícia foi nossa madrinha de casamento, sem estar na igreja nem nada. A pastora trabalhava com ela todo verão lá, né, no começo do nosso noivado, namoro, primeiro ano de casamento, acho. Né, a família sempre junto com a gente, outras coisas. Diversas vezes chamando para ir na igreja, convidando. Né? Acho que na igreja só foi com a gente no nosso casamento. Só, né? Porque, aí tá vendo? Tem gente que só vai carregado. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? E foi, persiste. Às vezes é chato, né? Às vezes chega no, né? Tenta retribuir, tenta fazer, mas persevera. Tem gente que é paralítico, irmão, que só vai se for carregado. E tem gente que é tão pesado que não dá para levar sozinho. Você tem que juntar mais uns 3 para poder carregar. Amém, amados? Mas carrega. Eu sou chato com essas coisas de evangelismo, essas coisas, eu não sei dizer, mas quase todos os meus amigos que eu convivi já aceitaram Jesus. Que em todos os meus aniversários faz oração, minha mãe sempre me ensinou a fazer oração, minha mãe sempre fazia no meu aniversário, nós vamos orar pelo Fabinho, aí já fazia um apelo, já era, não tinha conversa, minha mãe é assim com todo mundo até hoje. Amém, amados? Temos que ser assim, de perseverar, é a vida da pessoa. Todas as outras coisas é uma questão momentânea. Agora, salvação é eternidade e morte. Se você for pego chato, querido, por causa de salvação, vou te contar, na pior hipótese, que eu repreendo que não vai acontecer, uma pessoa que você ama e que você conviveu vai estar num lado, você vai estar no outro. E quando ela olhar para você e olhar você com Jesus e se ver condenada eternamente ou em morte eterna, a única coisa que ela não vai poder falar é: você nunca me falou sobre isso. Tem uma irmã aqui da igreja, né? Não posso falar quem que é? Mas quando eu vim aqui para a cidade, eu tenho esse padrão aí, a pastora, de gastar na cidade. Né? Adotei de fazer assim, nós vamos adotar um posto aqui na cidade, que nós vamos abastecer sempre. Então sempre, não toda semana, mas cada 15 dias, ou às vezes toda semana, dependendo de quantos fluxos fazia, eu ia abastecer no mesmo posto, ó. No mesmo posto. Não era no 21 lá, porque o 21 era BR. Aí eu ia lá para a moça, era sempre gentil, né? Boa tarde, tudo bem, tal. Um dia dá um convite para ir na igreja, um dia pergunta, um dia ora, um dia vai. Amém, amados? Persiste. Até que um dia foi para a igreja, hoje é da igreja, né? Graças a Deus. Família inteira, toda glória a Deus. Tantas outras pessoas. Tem coisas que tem que ser com persistência. Não foi tão difícil também, mas o que eu estou dizendo é dizer, você não para na primeira vez. Amém, amados? Você não para no primeiro. Se você convidar uma pessoa para vir na igreja toda semana, são só 52 convites no ano. É pouquinho para os 365 dias que tem. Você é chato, você é insistente, mas depois que muda, aí eu vou dizer algo. Olha o exemplo da Pati ali, ó. Depois da persistência, eu ouvi ali o Didião tocando violino. Acho que foi a primeira pessoa a tocar violino na nossa igreja. Eu acho, tocando violino. Aí se lembra, vale a pena todos os dias, todos os pedidos, é ou não é verdade? O N então fica mais feliz ainda, né? Que casou com a Pati, que também foi insistente para ganhar ela, chamava ela de Anja.
Embora naquela época na igreja era uma guerra, irmãos, né? Tinha muito solteiro, qualquer um que chegasse novo assim, se tivesse um olho já era um príncipe ou uma princesa, porque pelo menos dentro da igreja todo mundo queria casar com gente da igreja, gente crente, então isso pelo menos não atrapalhou muito, mas no geral deu muito certo, tem muita família que se fez aqui, não é verdade? Né? Aí chegava com um olho só, Deus ia restaurando, crescia um braço, uma perna, né? Encorpava um pouco e Deus moveu, e assim foi. Agora está mais fácil, nasce dentro da igreja, né? Eu fico olhando as criancinhas chegando e falo, meu Deus, só tem gente bonita na igreja, não é verdade? Os jovens, tudo bonito, falou, Deus é bom. Olha para quem está sentado e fala, pastor deve ter me visto, irmão. Glórias a Deus. Mas persista. Por que persistir, pastor? 4 carregaram peso. Quando eles chegaram naquela casa e viram a casa cheia, abarrotada, eles podiam ter falado, eu e a pastora vimos essa casa lá, casa que, né? Naquele lugar que eles levaram. Eles podiam falar, e é bonito ali, queridos, Cafarnaum. Sabe, se fosse uns de nós, chegava com aquela maca lá, porque nunca fala que o paralítico queria ser curado, tá? Mas ele tinha pecado, quando ele chegou, Jesus falou, teus pecados estão perdoados. Mas nunca fala, mas chegaram, eles podiam ter falado, sabe de uma coisa, né, pastora? Bem pertinho a casa da praia. Chegava com os 4, a casa está cheia. Falava, irmão, já que você não vai em lugar nenhum, espera aqui, iam lá, dava um mergulho no mar da Galileia, nadava, dava um tibum, se refrescava. Mas não. Eles olham e falam, está difícil, mas nós queremos que ele seja tocado. Então eles dão um jeito, eles passam por cima. Agora eu fico imaginando o pessoal que estava lá na casa, pessoal que chegou mais cedo, que já estava dentro da casa de Jesus. Aí você imaginou, você conseguiu um pedacinho na janela para ver Jesus pregar. Você está ali no canto, de repente vem, irmão, com licença, irmão. Às vezes pisando por você, subindo por cima do telhado, você ouve. Duvido que todo mundo recebeu com alegria. Você acha que sim ou não? Olha que cara oportunista. Estão querendo pegar agora, chegaram depois, querem sentar na janela. Nem tem janela, vão abrir uma janela. E abriram uma janela no teto, cá, desceram, atrapalharam a pregação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles. Se você precisar, enfrente o que tiver que enfrentar para que aquela pessoa que você conhece seja salva. Se mova se alguém está paralisado. Se mova se alguém está paralisado. Amém, amados? É o seu esforço. Às vezes você não vai conseguir fazer sozinho, chama mais 3. O que eu terminei, eu lembro essa pregação, é assim, 4 trouxeram um paralítico, mas no final eles eram 5 que saíram andando. Quantos podem ser salvos daí? Amém, amados? Eu fui ganho por um amigo meu. Vou contar a história de um amigo meu, que faz tempo que eu não conto essa história, mas vale contar porque eu fui num retiro e vi umas coisas sobrenaturais em Deus. Fui lá no monte, né, irmão? Daí vi aquelas coisas, Deus moveu, meu aniversário e tal. Voltei para a escola, falei para a galera, galera, o negócio é o seguinte, acho que era quarta-feira, à noite, no culto, na escola, eu estudava à noite, 2º grau técnico. Voltei do retiro de carnaval, então era quarta-feira. Falei, negócio é o seguinte, sexta-feira vai ter uma parada lá numa chácara lá, aqui na divisa entre Fazenda Rio Grande e Mandirituba. De verdade, era aqui não, ali para lá. Na divisa, e todo mundo vai. O que é todo mundo vai? Não vamos não, vocês vão sim, vai ter uma vigília. O que é isso? Não interessa. Vocês vão? Não vou, vão sim. Não vou. Querido, já entrei em tanta enrascada com meus amigos, de ir em lugar que eu não queria, só ficava sabendo quando eu estava lá. E já cansei, graças a Deus, de falar para meus amigos, cara, vamos jantar amanhã, só vou passar num lugar antes, depois a gente vai comer uma pizza, vai fazer um negócio. Chegava na igreja, diversas vezes meus amigos, quando eu estacionava, cara, não acredito, você me trouxe uma igreja. Não, você vai gostar. Mas não é uma nem duas. Você pode perguntar para os meus amigos com isso, quantas vezes já levei, pus no carro, daí não tinha onde nós estamos indo, não, é rapidinho. Muitas vezes, ia para a igreja, ia comer pizza e ia para a balada. Mas pelo menos fazia minha rota religiosa. Isso eu sempre tive, dom e chamada irrevogável. Evangelista é evangelista, né? Eu brinco que, tampa o ouvido, amor. Até as meninas que eu ficava, eu evangelizava. As poucas, irmão. Nem todo mundo conseguiu perceber a minha beleza igual você. Triste, mas é verdade.
Mas eu me lembro dessa história que eu falei para todo mundo vai. No final das contas, acho que eu consegui uma Kombi, 2 ou 3 carros foram para a vigília. Chuvona, chegar, os caras já uns brabos comigo. O que eu estou fazendo aqui? O que o Fabinho trouxe a gente aqui? Que eu já era meio mobilizador também e tal, né? Agilizava. Não. Moral da história, consegui que alguns foram salvos naquele dia. Uma pessoa que foi salva era o meu amigo, que era um dos que mais apavorava. É o Flávio. Ele assiste as ministrações, então ele vai assistir, ele vai lembrar que ele mora lá nos Estados Unidos, mas sempre que ele vem para o Brasil, ele vem aqui. Ele vem na igreja algumas vezes, eu sempre vou falar ao Flávio que me... Por que você está falando isso, pastor? Como é que ele aceitou Jesus? Ele foi e subiu no monte. O que nós vamos fazer aqui? Orar. Orar, meu. Começamos a orar, daqui a pouco começou a Deus manifestar, as coisas acontecer. O bichão era meio gordinho assim. O apelido dele era gordo. Mas eu olho as fotos, ele não era tão gordo. Né? Mas era o apelido dele. E aí, queridos, como é que ele aceitou Jesus? Ele pegava aquelas gramas, aquelas coisas assim, Deus existe, e aceitou Jesus rolando assim, né? E levantou, estava salvo, de verdade, levantou, estava salvo. Claro, viveu muitas outras coisas depois, errou, falhou, mas ali ele se encontrou com Jesus, porque alguém levou. Olha que bênção, a primeira vez que eu vim no Bola, quem me trouxe foi ele. E eu ia em outras igrejas, estava num período da minha vida assim, indo em diversas igrejas na verdade, mas não estava num período muito bem emocionalmente, né? Tinha terminado um relacionamento, estava mal assim. Aí ele falou, cara, eu vou te levar num lugar. Não, já estou indo na igreja, tal dia, tal. Não, é na terça-feira. Eu falei, não, beleza, então eu vou. Eu me lembro, ele passou e me pegou, ele mesmo pagou o estacionamento do lugar, nem fez eu pagar, né? Passou, me lembro até a cor do carro dele. Ele passou, me deixou lá, pegou, levou lá. Fui para a igreja, fui para o Bola, não entendi nada, mas Deus moveu. Estou aqui até hoje, desde aquele dia eu nunca mais saí. Março de 2007. Nunca mais. Deixei de vir uma semana no culto, nunca mais, eu acho. Acho que eu nunca nem... Só quando eu viajei 2 semanas que eu não fui num culto, só. Quando eu viajei, porque não tinha lá, amém, amados? Se não, ou não tinha, ou a pastora não deixou ir no culto dessa vez. É verdade. É verdade, teve uma semana que eu não fui. Mas eu vou dar um desconto. Não é que a pastora não deixou ir no culto, é que ela sabe que se eu vou lá eu vou pregar. E foi uma vez que nós tiramos férias. A gente já era pastor? Já? Já que o Isaac já tinha nascido, já era pastor. A gente foi lá para o exterior, né? Mas todas as outras vezes eu nunca fiquei uma semana mais, desde 2007, sem vir na igreja. Lá é que a pastora estava querendo preservar, estava com criança. Só eu falava inglês, não tinha como nem eu ir. Falei, amor, ela nem pensa. Você vai querer pregar na igreja, eu já te conheço, isso aí vai virar trabalho, né? Mas ok. Agora todos os outros lugares não teve jeito, todos eu vou e trabalho mesmo, não tem conversa. Israel, eu fiquei sem ir na igreja. Eu preguei antes de ir, é verdade. Pastor gosta de pregar, né? Amém, amados? Mas consegui me fazer entender? Pergunta para quem está do seu lado, fala assim, quem que você tem que carregar, meu irmão? E a última coisa, vou acabar o culto agora. Meu Deus, foi 6h24, hoje eu me empolguei. Vai, próximo. Mateus 9,38 diz assim, ó. Rogai, pois, que mande trabalhadores para a sua seara. A palavra também nos diz assim, ó. Tudo que pedir-me, diz, em meu nome, de acordo com a vontade do Pai, eu vos farei. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Por que você está dizendo isso, pastor? Deixa eu compartilhar algo aqui com vocês. Uma das formas de ganharmos as pessoas para Jesus é orando por elas. O próprio Jesus falou para os discípulos, fala, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, então orem pelos trabalhadores da seara, rogai para que eles venham. Eu oro para todas as pessoas que vocês estão visitando hoje aqui pela primeira vez, já orei por você. Para quem vai visitar no outro dia, já orei também. Eu e a pastora todo dia oramos assim, Pai, abençoa todos os visitantes. E abençoa todos os futuros visitantes. Que Ele sabe quem Ele vai trazer. Sabe? Olha para quem está do seu lado e fala, nessa igreja é só os mais bonitos. Aproveita e fala para a pessoa, ainda bem que você veio. Né? Por que você está falando isso, pastor? Aí eu quero fazer uma pausa aqui, quero falar algo com vocês. Posso ou não? Amém, amados? Qual que é o meu desafio para todos nós? Que eu vou copiar lá do pastor Natanael, meu melhor amigo de Balneário Camboriú.
É que ele fala que eu sou o melhor amigo dele da Fazenda Rio Grande. O senhor Natanael, meu melhor amigo de Balneário Camboriú. Amigo, porque a minha melhor amiga lá é a Rafa, né? Ele me falou uma coisa que eu falei, ele compartilhou quando a gente estava almoçando, né, pastora? Eu falei, vou copiar essa ideia aí, Natanael. Não tem problema nenhum. Ele falou, cara, eu faço um período lá na igreja um dia que eu converso com a igreja, peço para eles, e a gente faz um dia do amigo. A gente compra um presente e tal, e todo mundo traz um amigo. Qual que é o meu desafio para nós hoje? Posso ou não? Depois aqui que eu acabar o culto, eu vou acabar depois do próximo slide. O que eu quero pedir que você faça? Que você comece um período de oração para que alguém venha para a igreja. Nós vamos orar no final, não precisa se preocupar com isso, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar 21 dias orando para que alguém venha para a igreja. Vamos pegar um amigo, nós vamos colocar ele de target, colocar ele, vamos ficar igual sniper, todo dia, todo dia, todo dia. A maioria de nós nem sabemos, mas muitos oraram por nós, né? Minha bisavó era crente, minha avó acabou não sendo, porque casou com uma pessoa católica, saía de casa muito cedo, 13 anos ela casou, mas a mãe dela era, amém, amados? Minha mãe foi a primeira a se converter na família, e assim um enraizar, e eu tenho convicção, como boa crente que devia ser minha bisavó, ainda mais os crentes daquela época, que ela orava para que gerações mantivessem aquilo que Deus tinha. Os frutos de oração de alguém, assim como você é, nós somos fruto da oração de Jesus. Por quê, pastor? Que ele fala, rogai pois ao Senhor pelos trabalhadores. Ele pediu por aqueles que viriam, ele orou por nós, amém, amados? Amém, igreja? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos orar por uma pessoa 21 dias. Daqui 21, que vai dar no dia, que dia que é, pastora? 19? 19 de novembro nós vamos fazer o culto do amigo. Então eu vou orar para que você fique prospere também até lá, que você vai ter que ou comprar um presente, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Você vai comprar um presente, se a igreja vai dar um presente para ele, mas você leva ele para jantar, faz alguma coisa. Leva para almoçar, vem no culto das 10, leva para almoçar, e nós vamos trazer uma pessoa, quem pode dizer amém? Amado, se a gente conseguir trazer uma pessoa, a gente já duplica a igreja em um dia só. Não é verdade? Fora que Deus já está fazendo, Deus sempre traz pessoas, mas posso contar com vocês com isso? Aí eu vou dar a dica prática aqui que a gente vai fazer. Você vai pegar o seu celular, quem tem celular? Você vai colocar um alarme lá, e se você puder no seu celular, não sei se dá para nomear o nome do alarme. Quem dá para nomear o nome do alarme? Então deve dar de todo mundo, é que você só não sabe, né? Porque se os jovens falaram dá, e todo mundo, então ok, né? Então você vai nomear o nome da pessoa. Põe uma hora lá que é o teu devocional, ou na hora que você acorda, ou durante o dia. Toda hora que tocar você vai lembrar, Pai, em nome de Jesus, essa pessoa vai na igreja. Vou te contar o que vai acontecer, posso ou não? Primeiro, você vai fortalecer os laços com essa pessoa. Porque quando você cria laços espirituais, você se atrela àquela pessoa, amém, amados? De verdade, você começa a orar pela pessoa, você se atrela àquela pessoa. Por que nós somos muito unidos entre nós e todas as coisas? Que a gente ora pela igreja, como a igreja ora pela gente, começa a criar um vínculo, mesmo a gente não tendo proximidade às vezes física, é ou não é assim? Eu tenho isso com diversas pessoas com quem eu intercedo e oro, mantém. Então você vai orar por essa pessoa, você vai estar fazendo isso com essa pessoa, você vai pedir para Deus, provavelmente durante menos desses 21 dias essa pessoa vai te ligar. Ou você vai ter uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, Deus vai mostrar algo para a vida dela, você vai ligar e vai falar, olha, Deus me falou isso a seu respeito, amém, amados? Só não seja esquisito, tá bem, irmãos? Tá bem, irmãos? Lembra que eu falei, contexto, não adianta você ligar lá emocionado, que Deus falou com você, eis que te diz o Senhor. A pessoa fala, que é isso? Ficou louco. Aí você liga e pergunta, ou você vai lá visitar a pessoa e fala, cara, está tudo bem com você hoje? Eu tenho certeza, pelo número de gente que tem aqui, ó, que muito provavelmente o Senhor vai proteger muita gente. Vai ter gente que vai ser livre de coisas só porque você está orando. Vai ter gente que vai ser salva de coisas porque você estava orando. Amém, amados? Vai ter gente que vai ter bênçãos que vão acontecer na vida dela porque você estava orando. Quem que eu vou escolher, pastor? Quem o Espírito ordenar, direcionar. Por que quem o Espírito direcionar? Porque eu de manhã no primeiro culto já falei, já pensei em tal pessoa. Aí depois fui lá no banheiro, não é essa. Daí já pensei mais duas. Daí eu falei, já estou indo pela emoção. Aí de manhã eu orei no final dos 2 cultos aqui, o Senhor falou, só de tarde que eu vou te falar, deu beleza. Porque às vezes a gente quer ir pela emoção, só que a gente tem que ir com um testemunho do Espírito Santo. Amém, amados? Que vai nos ajudar nessa empreitada, quem pode dizer amém?
Até eu vou querer trazer alguém. Vou sentar por aqui, ó, vou deixar aqui. Não sei se vai vir. Pode ser que eu me frustre também. Não tem problema nenhum. Pelo menos eu mantive 21 dias orando. Por quê? Quando essa pessoa chegar aqui, a gente vai falar assim, ó, eu vou estar pregando aqui, vou falar, ó, você que trouxe um visitante, todo mundo vai levantar, né? Tal, né? Levantar, né? Falar, trouxe, vai levantar a mão, vai ganhar um presente. Talvez nesse dia a gente vê se a gente consegue um presente especial que você dê para ele na hora, já com o nome dele. Quem pode dizer amém? Não é verdade? Aí eu vou falar assim, ó, você que está aqui, essa pessoa aí do seu lado orou nos últimos 21 dias pela sua vida. Tão gostoso, não é, mas? Ontem eu estava conversando com o apóstolo no dia da oração, o apóstolo me viu lá no Zoom, que a gente está orando nos 40 dias de jejum, ele falou, Fabinho, vocês estão bem? Fala aí um pouquinho, como é que foi estar em Israel no começo da guerra? Daí ele falou, orei muito por você, fiquei feliz quando eu te vi chegando na televisão. Estava assistindo a televisão e vi você chegando, falei, ufa, deu certo. Porque eu não fiquei ligando para o meu apóstolo, ore por mim. Essas horas você tem que pedir para quem resolve, não que o meu apóstolo não resolva, mas é você e Deus, irmão. Não é? Mas por que você está falando isso, pastor? Eu que sou acostumado com oração, com todas essas coisas, a gente fica feliz quando alguém estava preocupado com você. É ou não é verdade? Você já imaginou um amigo seu que não é acostumado com esse tipo de coisa, saber que você está 21 dias velando pela vida dele? Quem pode dizer amém? Quem crê que vai ter um efeito? A Bíblia fala, muito vale a oração do justo em seus efeitos. Por que eu vou fazer todas essas coisas, pastor? Próximo, e estou acabando. Vamos colocar de pé, por favor. 1 carta aos Coríntios 10:33, Paulo explica assim, ó, assim como também eu procuro em... Vamos lá para a tela lá que vocês vêm comigo. Assim também como eu procuro em tudo ser agradável a... não buscando o meu interesse, mas o de muitos, para que eles sejam o quê? Para que eles sejam o quê, amados? Então nesses 21 dias nós vamos fazer isso, nós vamos fazer o que a gente puder, amém, amados? Só que nós não vamos para muitas pessoas. Eu creio que muitas pessoas, vocês vão começar a orar, vão ligar para você e vão pedir para vir na igreja. Tenho certeza que isso vai acontecer com um monte de gente, não tem problema, você vai vindo, depois você dá um presente para ele, a gente vê a estratégia, mas creio que Deus vai fazer. Mas aqui ele fala aqui, ó, e depois ele fala assim, por que ele fala isso? Sedes meus, como eu sou de quem? De Cristo. Quando estamos preocupados com vidas, quando estamos abrindo mão do nosso tempo, das nossas coisas, para que vidas sejam salvas, nós estamos sendo imitadores de Cristo. Vamos orar? Amém? Quero fazer 2 para 3 orações rápidas aqui. A primeira é a seguinte: você veio aqui na igreja, você já veio num lugar que chama Bola de Neve, você veio num dia que estava chovendo, você é muito corajoso. Obrigado se alguém te convidou. Glórias a Deus, você não tem melhor amigo do que esse, que te leva para Jesus. Mas você está aqui pela primeira vez, pastor, já quero entrar nesse negócio, vou trazer mais uma pessoa para a igreja. Você está convidado junto com a gente já. Mas antes de tudo que você precisa fazer, o que você precisa fazer é entregar a sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Vir na igreja é um primeiro passo e é ótimo, mas isso poderia ter acontecido em qualquer outro ambiente. Mas o Senhor escolheu aqui, ó, no meio da congregação dos santos, no lugar onde habita o Senhor, amém, amados? Não é porque Ele habita em meio aos louvores e canto dos santos. Ele escolheu esse lugar para você se entregar para Ele. Esse dia tão especial, e eu quero fazer uma oração com você. Que oração é essa, pastor? Em que você vai declarar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, viveu, mas ao terceiro dia ressuscitou e fez isso por você. Como é que eu faço isso? Simples. Abaixa a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Isso não está na Bíblia de colocar a mão no seu coração, te faz no sentido da gente ficar consciente de si próprio realmente. E eu quero fazer uma oração, vou pedir para a igreja inteira repetir. Se você puder repetir comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesta tarde, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Teu Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.
Se você está aqui na igreja, entregou sua vida para Jesus, se você está assistindo online, procure uma igreja Bola de Neve próxima da sua casa, ou vá numa igreja, fala para o pastor lá, aceitei Jesus, precisa ser discipulado, cuidado. Se você está aqui, deixa eu te pedir um favor, se você puder dar o seu nome para esses amados aqui dos boas-vindas, amém, amados? Essas jovens aqui vão estar lá na frente, a gente quer anotar seu nome, seu telefone, te conhecer, te indicar uma cela, estar próximo de você, te falar das programações da igreja, amém, irmão? Orar com você. Deus te trouxe até aqui, pastor, eu sou obrigado a voltar aqui agora. Não, você não é obrigado a nada, você é livre. Se tem às vezes uma igreja mais próxima da sua casa, que pregue a Bíblia, né? Você vai lá, fala para o pastor, aceitei Jesus, preciso ser cuidado, discipulado, não tem problema nenhum. Se você quiser voltar aqui mais uma vez, para nós vai ser motivo de alegria e de muito prazer te receber, amém, amados? Então deixa a gente conhecer em nome de Jesus, te orar para essas pessoas. Pai, abençoa essas vidas, guarda, protege, direciona, dá experiência com o teu Espírito Santo, move nesses corações. Obrigado, Pai, por cada um deles que veio aqui nessa tarde. O Senhor os trouxe, não era uma tarde de sol, era um dia de chuva, as condições não estavam as mais propícias, mas para o Senhor não há problemas. O Senhor sabe como tocar um coração, como mexer numa vida, como transformar uma família. Então eu te agradeço, porque é isso que o Senhor fez, de trazer essas pessoas para esse lugar, Pai. Trouxe festa aos céus, e nós nos alegramos com essa atitude de amor de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. E quem concorda diz?